Olá pessoal, sejam bem-vindos à Vida, ao Universo e tudo mais. Eu sou Rafael Buarque Montenegro, estou de volta aqui com as atividades do canal e é isso aí. Vamos conversar um pouquinho, roda a vinheta. Pois é, eu estou de volta aqui com as atividades do canal há alguns dias, uma semana e um pouquinho mais, uns 8, 9 dias. Postei um vídeo falando que às vezes a gente precisa dar uma parada para refletir, para pensar sobre a vida, sobre os caminhos que a nossa vida tá seguindo. Eu precisava dar essa parada. Foi uma parada curta. Eu acho que esse período foi o período mais longo que eu fiquei sem postar vídeo no canal, porque tinha um vídeo sempre teve um vídeo numa segunda e depois com 8 dias o máximo período que tinha era de uma segunda para outra. E dessa vez eu postei o vídeo, se eu não me engano, na madrugada do domingo, do sábado pro domingo, e agora eu tô postando um vídeo da madrugada da segunda para terça-feira. Uma semana e um dia e 2 dias depois. A parada tá sendo mais curta porque eu precisava voltar a esse espaço, voltar a gravar, voltar a conversar diretamente aqui com vocês, porque é uma coisa que eu gosto bastante, é uma coisa que estava me fazendo muito bem e que eu senti falta, me fez falta estar aqui gravando e falando aqui com vocês. Eu tô gravando aqui no cenário, esse cenário eu tinha montado ele para o meu TCC, que ia ser um programa de entrevistas chamado O Sofá do Fim do Universo. Essa é uma das coisas que durante essa semana eu pensei bastante. Eu já vinha pensando antes, mas meu TCC não vai ser mais esse programa de entrevistas, então eu vou passar a utilizar aqui o sofazão com os meus quadros aqui, que estão meio cortados nesse enquadramento. Eu tenho aqui o quadro do Coringa, que não está aparecendo direito, eu tenho o quadro da Mafalda, eu tenho o quadro de Star Wars, e eu tenho esse quadro aqui que tem uma caveira maravilhosa de um amigo meu lá de João Pessoa, Fábio Nosferatu. E depois eu vou dar um jeito de achar um enquadramento melhor, melhorar a questão da iluminação, para ficar usando esse cenário aqui como o espaço fixo do canal, de todos os RB Vlogs e de todos os outros quadros e coisas que eu inventar por aqui. O cenário principal do canal vai ser esse aqui, certo? Eu tenho algumas coisas para falar para vocês, mas principalmente dizer que eu estou de volta, que eu vou procurar manter a frequência de vídeos sim, toda segunda-feira, o RB Vlog, certo? Falando sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu vou tentar aí trazer o programa, o Sofá do Fim do Universo, mesmo não sendo mais o meu TCC, eu vou tentar implementá-lo, só que obviamente com menos pressão sobre mim, porque uma coisa é eu fazer um programa de entrevistas aqui pro YouTube, outra coisa é eu ter a responsabilidade de que esse programa seja o meu TCC. Mas agora eu vou estar mais livre para falar sobre o que eu quiser aqui, convidar as pessoas que eu quiser para falar o tempo que eu quiser também, era uma coisa que tinha um limite. Agora se eu quiser falar 2 horas aqui, eu posso falar, só chamar um convidado que tope também falar 2 horas. Não vai ser mais o programa, mas o programa, o Sofá do Fim do Universo, é algo que eu quero muito fazer. Em breve, quem sabe, aí eu tô fazendo. Meu TCC agora vai ser um documentário, é algo que eu queria fazer desde o começo do curso. Eu sou um contador de histórias, eu descobri que eu era um contador de história há 8 anos atrás, lá em 2009, então isso só veio crescendo, só veio tomando forma dentro de mim. Eu fui melhorando em algumas coisas e eu ainda estou longe do que eu quero ser, do nível que eu quero atingir. Eu quero sempre continuar crescendo, eu quero sempre continuar melhorando como contador de histórias. E contar histórias para mim é o que eu quero fazer na minha vida, é o que eu amo fazer, e contar histórias que importem, independente do formato que seja ela em livro, seja ela no meu blog, seja ela aqui no meu canal, seja ela em vídeo, em documentários, em curtas de ficção, enfim. Eu quero contar histórias independente do formato, é o que me satisfaz. Os 2 dias mais importantes da sua vida é primeiro quando você nasce, depois quando você descobre por quê. E eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente encontra o nosso sentido, e aqui eu não coloco esse sentido como algo sobrenatural que precisa ser buscado, esse sentido ele é construído, certo? Uma das coisas que a busca por esse sentido ela propicia é o entendimento de que o sentido da vida ele é construído. Nós construímos os nossos sentidos, certo? Eu entendi que o sentido da minha vida estava em contar histórias que estavam na minha cabeça, como as histórias que eu escrevo, as histórias de ficção, as histórias que estão ao meu redor, que com a bagagem que eu acumulei nesses anos de faculdade de jornalismo, eu planejo contá-las da melhor maneira possível, histórias que são relevantes, histórias que importam, histórias que impactam
que tem o poder de mudar o mundo, nem que seja naquele microcosmo, naquele pequeno pedacinho. E eu tô mudando os meus pensamentos para passar a viver fazendo isso, contando essas histórias. E foi uma das coisas que me fez pensar bastante durante esses dias que eu não estive postando no YouTube. Na verdade, eu já vinha pensando nisso há semanas, meses. E eu quero anunciar aqui para vocês que me acompanham, principalmente na minha carreira de escritor, que me acompanham desde 2015, quando eu lancei as Crônicas de Pindorama. Eu quero anunciar principalmente para você que ainda esse ano de 2017 nós teremos 2 novidades dentro do universo de Pindorama, certo? Uma é o lançamento de um romance, uma novela, não é um romance pela questão de duração, é uma novela, é um livro mais curto, de uma novela chamada Maíra, que é uma história que se passa 5.000 anos antes da história principal das Crônicas de Pindorama, que é a história de Anabel, que como quem leu o livro, mesmo quem não leu, vou dizer que a história se passa no ano de 1590 a 1591, então a história de Maíra se passa 5.000 anos antes nas terras de Pindorama. Então é uma novela que eu tenho o enredo todo pronto, eu já estou escrevendo e eu planejo lançá-la ainda esse ano, em versão digital, provavelmente. Tenho que terminar de escrever, eu tenho ajustes para fazer, capa e tudo, mas eu quero lançar ela ainda esse ano, porque é uma história que ela já está bem pronta assim na minha cabeça, sabe? E outra coisa, eu vou tentar relançar o primeiro volume das Crônicas de Pindorama. Eu tinha feito um vídeo aqui mesmo no canal falando que Pindorama ia ser um livro único e era realmente o meu intuito, mas eu percebi que eu precisava voltar a trabalhar nessa história e uma das maneiras era publicar o conteúdo que eu já tenho como o primeiro volume de Pindorama. E até o final do ano eu quero anunciar para vocês uma campanha de financiamento coletivo para a publicação de Pindorama, O Despertar da Escuridão, o primeiro volume aí dessa série, que eu não vou dizer aqui se vão ser 2 volumes, se vão ser 3, se vão ser 4, porque no momento eu não sei. Eu tenho planos para que sejam 3 volumes, o segundo inclusive o enredo já está pronto, mas é isso. Vai ser dessa forma, dessa maneira que eu vou fazer. Eu planejo estar colocando aí esses 2 materiais à disposição de vocês em breve, ainda esse ano. A novela Maíra, principalmente, porque é um trabalho mais curto, é um trabalho que eu já venho mexendo nele há um pouco de tempo, escrevendo assim as ideias principais. Eu não consegui ainda, estou conseguindo agora começar a colocar o texto, transformar todas aquelas ideias em texto. Estou tendo a ajuda de algumas pessoas e é isso. Maíra vai sair e Pindorama, O Despertar da Escuridão também vai sair. Se você leu as Crônicas de Pindorama, Pinel, O Despertar da Escuridão, eu diria que 75 a 80% da história do que vai estar em Pindorama, O Despertar da Escuridão são parte do livro que eu publiquei. Esses outros 20 a 25% são conteúdos inéditos de antes e de durante a história. E eu estou planejando aí colocar assim um financiamento coletivo, principalmente para o Pindorama. Não sei se para Maíra provavelmente eu vou lançar na Amazon. Mas a gente vai ver aí o que é que vai acontecendo pra frente. Uma coisa é certa, eu vou continuar contando essas histórias dentro do universo de Pindorama porque eu sou apaixonado por esse universo, eu sou apaixonado por essa cultura, eu sou apaixonado por quem eu sou e eu sou Pindorama, como diz o Daniel Munduruku. Eu sou Pindorama e eu vou continuar contando essas histórias. Bom, essa foi a primeira parte do vídeo e agora aqui na segunda parte do vídeo, pra gente não perder o costume, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo aí mundo afora, que a gente fica sem entender por que isso está acontecendo, a gente fica sem entender por que a gente não aprende, cara. Basicamente, essa semana começou bem difícil, certo? Domingo 1º de outubro aconteceu um plebiscito na Catalunha, onde os catalães votaram em prol da independência do país, em prol da independência da região, que é uma coisa que vem de muito, muito, muito tempo, e houve uma repressão policial absurda por parte do governo espanhol, centenas de pessoas feridas, eu não vou saber precisar agora se ultrapassou o número de 1.000 feridos, mas foram mais de 800 pessoas feridas. Eu costumo elogiar aqui o jornal El País e agora eu tenho que dizer que nem todo mundo é perfeito. O El País é um jornal espanhol, a sede dele é em Madrid,
E, obviamente, todo o posicionamento editorial dele sobre essa questão é totalmente enviesado do ponto de vista madrilenho, do ponto de vista do governo espanhol. Inclusive, o El País, que é um dos jornais que mais condena publicamente ações de violência por parte do Estado, ações de violência por parte de grupos de poder, dessa vez ele pisa feio na bola e alivia para o lado do governo, que usou de violência absurda nessa votação. Então fica aqui uma nota, uma manifestação de repúdio a como o El País se portou diante de tudo isso, esquecendo basicamente o direito de autodeterminação dos povos. As pessoas da Catalunha querem a liberdade, elas querem a independência do território espanhol. Esse é o ponto de partida para tudo. Não existe respeito à lei ou qualquer coisa do tipo que se sobreponha ao direito de autodeterminação dos povos. Você não pode defender, por exemplo, o Estado da Palestina e não defender o direito dos catalães de terem o seu próprio Estado, de terem o seu próprio país. Não faz o menor sentido. Você não pode defender um e não defender o outro por qualquer motivo que seja. Então, foi lamentável as cenas de violência que foram vistas na Catalunha nesse domingo. E uma outra notícia que eu fiquei sabendo hoje de manhã foi que... Deixa eu olhar aqui, porque é uma notícia que desde agosto de 2017 a fiscalização contra o trabalho escravo está suspensa no Brasil. A Conectas alertou o Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o caso durante a sessão de ontem, dia 12. Essa notícia foi de 28 de setembro. E exigiu que o governo brasileiro volte a destinar recursos para o combate ao trabalho forçado. Isso aconteceu porque o governo Michel Temer, que, se eu não me engano, foi divulgada hoje uma pesquisa em que Temer atingiu o maior índice de rejeição desde a ditadura militar. Certo? Dilma atingiu um índice de rejeição de 71%, Temer agora atinge 73% de rejeição. Eu não consigo entender como é que Temer ainda está no poder. Na verdade, eu consigo entender por que Temer ainda está no poder, eu consigo entender quem o apoia, e eu consigo entender que a parcela da população que foi às ruas para tirar Dilma do poder em prol de ser contra a corrupção, em prol de tudo mais, todo aquele discurso hipócrita que existiu nas manifestações pelo impeachment, eu entendo que essa mesma galera não tem força moral para ir às ruas pedir o impeachment de Michel Temer. E eu entendo, faz parte do jogo. Só que muito me lamenta ver que Temer é rejeitado pela imensa maioria da população brasileira, inclusive aqueles que foram para as ruas para ajudar a colocá-lo lá, e ele continua lá fazendo atrocidades contra o povo brasileiro. E contra o povo brasileiro, que eu digo, não é só especificamente contra o povo pobre, não, é contra o povo brasileiro como um todo. Porque, olha só, se você não é rico no Brasil, você é pobre, você é fudido, não tem pra onde correr. Foi divulgado também na semana passada um índice de desigualdade social no Brasil, o link para a notícia do trabalho escravo, o link para a notícia, as notícias da Catalunha, para também essa notícia que eu estou falando aqui, do índice de desigualdade, eu vou deixar na descrição. E foi divulgado que 6 pessoas no Brasil, 6 pessoas, detêm a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres. Então, 6 pessoas detêm a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do Brasil. E nesses 100 milhões não tá só os miseráveis, a classe E. Tá a classe C, tá a classe D, dentro desse bolo aí, dentro da classe média baixa, e os pobres realmente estão dentro desse bolo. Então, só quem está se dando bem nesse governo de Temer são os muito ricos, é a classe A e parte da classe B. A classe C, a classe D, a classe E está se ferrando todo mundo junto, mas ninguém está se ligando para isso. Está todo mundo esperando que chegue 2018 e no andar da carruagem a gente não consegue imaginar que cenário haverá em 2018. E o governo Temer, nessa sua nova atitude, cortou repasses da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, que é um órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego e que é responsável por combater a violação ao trabalho escravo. Ou seja, é um órgão que é responsável por fiscalizar,
fazendas, empresas, fábricas que estão utilizando mão de obra escrava ou aquele trabalho que é análogo à escravidão. Quando uma fábrica ou uma fazenda contrata pessoas, coloca essas pessoas para morar lá no galpão e essas pessoas trabalham em regimes muito maiores do que determinado na CLT, em troca de comida e de um lugar para dormir. Isso é um trabalho basicamente escravo. E o órgão que é responsável por fiscalizar isso deixou de ter repasse financeiro. Aí eu pergunto, no mundo hoje, você precisa de dinheiro para comer, para colocar gasolina, para pagar pessoal. Como é que um órgão vai funcionar se ele não tem repasse? E essa foi uma notícia muito triste, mais uma, junto com a notícia da questão da desigualdade na semana passada. Só que pior do que tudo isso, para mim, é que a gente teve mais um caso nos Estados Unidos, mais um... Eu não sei como colocar. Eu vou colocar aqui como terrorismo. Como eu falei no Facebook, o terrorismo não é só quando é um radical islâmico. Existe o terrorismo islâmico, existe terrorismo cristão, existe terrorismo comunista, existe terrorismo capitalista, existe terrorismo pura e exclusivamente sociopata, quando uma pessoa motivada por um transtorno, por um completo transtorno mental, por uma sensação de que está fora da realidade, comete um ato desse. Ao que tudo indica, por mais que o Estado Islâmico tenha se aproveitado e tentado assumir a autoria do ataque, ainda não se sabe, pelo menos das últimas notícias que eu vi, não se sabe se havia essa ligação e as forças de segurança dos Estados Unidos não confirmaram, na verdade elas negaram. O fato é que um cidadão chamado Stephen Paddock, de 64 anos, se eu não estou enganado, ele subiu no 32º andar de um hotel, cassino em Las Vegas, e da janela daquele hotel ele subiu lá com mais de 10 armas, muitas delas automáticas, fuzis, metralhadoras, e ele disparou contra uma multidão que assistia um show de música country, um festival de música country que estava acontecendo em Las Vegas. E eu estou olhando aqui agora, o número atual, pela notícia aqui, são 59 mortos e mais de 500 feridos. É como se houvesse tido uma guerra. Até quando isso vai acontecer? Até quando a gente vai ter que ficar ouvindo notícias desse tipo? E aí tem toda uma questão de leis inexistentes para o controle de armas nos Estados Unidos. O próprio estado de Nevada, onde fica localizada a cidade de Las Vegas, tem uma das leis mais brandas do país. E aí tem um monte de pessoas que defendem o direito da população a se armar, mais de 500 feridos. Você fica assim... E é triste a gente ver que isso continua acontecendo. É triste a gente ver que parece que a gente não está aprendendo nada. E... onde é que a gente está indo? E um dos motivos de eu ter voltado a gravar para o canal foi justamente esse. Eu já queria voltar a gravar para o canal para falar sobre a cura gay, que eu tinha gravado um vídeo sobre o assunto, mas o vídeo não ficou como eu gostaria, faltou algumas coisas e eu não tive tempo hábil para editar. Eu queria gravar falando sobre a cura gay, que é outra coisa horrorosa que aconteceu aqui no Brasil. Eu queria gravar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que permite o ensino religioso confessional em escolas públicas, o que é o maior absurdo que pode existir num estado que se diz laico, certo? E aí veio o problema lá na Catalunha, veio a decisão do trabalho escravo e agora esse ataque em Las Vegas. E tinha tudo isso que me fazia querer voltar a gravar, e agora esse caso em Las Vegas, esse caso... não tem nem palavras para dizer, gente. E já teve um atentado terrorista na França, se eu não me engano, em Marselha. Morreram 3 ou 4 pessoas. No Canadá. Tá difícil, gente. Eu quero terminar esse vídeo. Eu falei sobre tudo isso. E o foco aqui é dizer que são nesses momentos de maior escuridão que a luz precisa brilhar mais forte. Tem uma frase que eu ouvi ela pela primeira vez, dizem que é um provérbio africano, mas eu ouvi ela pela primeira vez no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. E quem diz essa frase é o Harvey Dent, antes de se tornar o Duas Caras. Quanto mais escura
a noite mais brilhante será o amanhecer. A frase é mais ou menos assim. Então a gente está passando por uma hora muito escura na história da humanidade. A gente está passando por um momento onde forças conservadoras têm, sabe? E aqui quando eu falo forças conservadoras, por mais que tenha uma crítica muito forte ao conservadorismo, é um direito individual da pessoa ser conservador. Só que essas forças conservadoras, elas estão impondo preconceitos, elas estão impondo visões de mundo ultrapassadas, elas estão impondo opressão sobre a sociedade como um todo. E a gente vê esse avanço dessas forças conservadoras, a gente vê o avanço de movimentos ultranacionalistas, de movimentos neonazistas. Na Alemanha, o partido neonazista elegeu uma porrada de gente lá, não se tornou maioria, não, enfim, é um mero poder representativo. Mas como assim, gente? Como é que um partido neonazista na Alemanha... Parece que a história vai se repetindo, e uma das coisas que me fez pensar é que é nessas horas em que a gente olha e a gente não vê saída, que a gente vê que está tudo piorando, que a gente tem que agir, que a gente tem que se levantar e se impor contra tudo isso que está acontecendo no mundo. A gente tem que se levantar e a gente tem que se impor contra o conservadorismo, a gente tem que se impor contra toda sorte de preconceitos, machismo, racismo, homofobia, transfobia, todos os tipos de preconceitos que não funcionam mais em nossa sociedade. A gente tem que se impor contra o ódio, a gente tem que se impor contra a violência policial e a violência do Estado, a gente tem que se impor contra políticas públicas fracassadas e que só trazem dor e morte para a população, a gente tem que se impor contra as desigualdades, a gente tem que se impor contra o extermínio dos povos indígenas no Brasil, contra o extermínio da juventude negra e pobre. A gente tem que se impor contra o que está errado. E a gente tem que se levantar e a gente tem que agir. A gente tem que denunciar o que está errado. A gente tem que lutar em prol do que a gente acredita, em prol do que é certo. Então a pressão ela precisa acontecer. A pressão contra o ódio, contra a violência, contra o fascismo, contra a opressão, contra a desigualdade, contra toda sorte de preconceitos. É hora da gente se levantar, é hora da gente se impor, é hora da gente levantar a voz, é hora da gente gritar, é hora da gente lutar, é hora da gente se manifestar em prol realmente do que a gente acredita. Erguer o punho e lutar. A gente não pode deixar que as coisas continuem como estão, que as coisas continuem normais, que a gente continue vendo ódio sendo disseminado, que a gente continue vendo preconceito de toda sorte sendo disseminado e a gente aguentar isso calado. Não é mais o momento disso acontecer. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, é por isso que eu voltei para o YouTube, é por isso que eu decidi que como um contador de histórias eu tenho que contar as minhas histórias, eu tenho que usar todas as minhas forças e todas as minhas capacidades para dar voz e vez àqueles que não têm. Porque eu tenho um espaço, eu tenho uma câmera, eu tenho um microfone, eu tenho esse espaço aqui para falar com vocês, então que esse espaço sirva para dar voz e vez àqueles que não têm, para que a gente tente, na união de nossas forças, melhorar o mundo que nós vivemos para todas as pessoas, sem qualquer tipo de distinção. Então, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. O vídeo ficou longo, até porque tem uma primeira parte, que é onde eu falo porque eu estou voltando, onde eu falo das coisas que eu estou planejando, dos meus trabalhos, das novidades que vem por aí. E agora aqui, dessa segunda parte, é um convite a não ficarmos calados, a não ficarmos parados. Como já falei em outros vídeos aqui, o mal ele pode ser mais barulhento, mas o bem ele está em maior número, eu acredito nisso. Eu vi uma entrevista recentemente do Juca Kfouri, que é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, e ele disse: eu sou um pessimista na teoria, mas um otimista na prática. E eu me identifiquei muito com essa frase, porque é basicamente o que eu penso. Quando eu olho e quando eu paro para pensar na teoria, eu vejo que as coisas estão muito negras à nossa frente, mas eu não posso me deixar abater por isso, por mais que eu me abata muitas vezes. Eu tenho que continuar lutando o bom combate, eu tenho que continuar contando as minhas histórias, eu tenho que continuar levando alegria para as pessoas, eu tenho que continuar tentando fazer as pessoas repensarem certas ideias e posições, eu tenho que continuar contando as histórias das pessoas que não podem contar elas mesmas, eu tenho que continuar lutando. É isso que me move e é isso que move um monte de gente ao redor desse mundo e é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa continuar lutando, a gente precisa ser otimista na prática, que significa
continuar lutando para que o bem que está em maior número possa se sobressair a todo o mal que tem aí nesse mundo. Então é isso, esse aqui é o meu aviso, é a minha volta ao YouTube. Na semana que vem tem mais. Essa semana não sei se eu consigo postar mais alguma coisa, mas de certeza na próxima segunda a gente se vê de novo, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui. Os endereços das minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela. Se inscreve no canal para você não perder nenhuma das atualizações, ativa aí o sininho das notificações também, certo? Compartilha esse vídeo com a galera e até logo e obrigado pelos plays. Tchau, tchau!